Existe uma história comum a todos os seres vivos. Todos nós enfrentamos a maior das aventuras, a jornada da vida. E ao final desta jornada, uma única coisa interessa a todas as espécies: a reprodução, gerar descendentes. Todos os organismos enfrentam batalhas, precisam ser fortes, habilidosos e espertos. E fazem o necessário para encontrar um parceiro. E a cada vitória, ficam mais próximos da reprodução. A reprodução, que é a coisa mais próxima da imortalidade. Assim a jornada da vida recomeça. A vida não tem fim, tem sempre um recomeço. O corpo se vai, o DNA fica. É o ciclo da vida há bilhões de anos. Toda vida tem um início, o nascimento. Depois o organismo cresce, chega à idade adulta e se reproduz, quando transmite parte do seu material genético aos seus descendentes. Há 3 tipos de ciclos reprodutivos. Vamos começar pelo que temos maior intimidade, o nosso ciclo, o ciclo dos animais. Os animais são organismos diploides, 2N, isto é, os seus cromossomos se organizam em parzinhos, um que vem do pai, outro que vem da mãe. Durante a puberdade, por ação dos hormônios, nós começamos a produzir gametas e produzimos os gametas por meiose. Na meiose, o número de cromossomos é reduzido à metade, ou seja, os gametas formados são células haploides. O João conheceu a Maria numa rede social. Primeiro eles trocaram umas mensagens, se encontraram, se apaixonaram e por fim se casaram. Aí rolou a fecundação. Ô diretor, o que você acha da gente fazer uma encenação desse rolou a fecundação? O que você acha disso aí? Então deixa pra lá. Bom, rolou a fecundação. Rolou a fecundação, isto quer dizer, houve o encontro dos gametas e forma-se a primeira célula do novo organismo, o zigoto, também chamada de célula-ovo. Veja que matemática fantástica. Cada gameta é haploide, N. Um gameta N se junta com outro e forma uma célula 2N, o zigoto, que se divide por mitose, dando origem a novas células. O organismo cresce. Alguns meses depois ele nasce, quando menos se espera, ele já está na puberdade, chega à idade adulta e um novo ciclo de reprodução inicia. Só um detalhe, o E é de divisão equacional, a mitose, e o R é de divisão reducional, a meiose. Você tem dúvida em mitose e meiose? Então dá uma olhadinha na nossa aula sobre divisão celular. Como os animais são organismos diploides, esse ciclo é chamado de ciclo diplobionte, ou ainda haplobionte-diplonte, o que quer dizer, tem uma única geração e esta geração é diploide. E a meiose? Quando é que ocorre a meiose neste ciclo? A meiose ocorre para a formação dos gametas. Por isso ela é chamada de meiose gamética ou meiose final. Por que final? Porque se você observar o ciclo, o início é o nascimento. Depois você cresce e só na vida adulta vai formar os gametas, só no final. Depois da reprodução, é a morte. Mas enquanto ela não vem, aproveite. O outro ciclo que iremos estudar é o ciclo de algumas algas, também conhecido como ciclo haplobionte ou também haplobionte-haplonte. Isso porque o indivíduo adulto é haploide. Veja que o indivíduo adulto, N, produz gametas, desta vez por mitose. E quando esses gametas são fecundados, formam um zigotão diploide. Quem vai sofrer meiose dessa vez é o zigoto. Por isso a gente fala que a meiose é zigótica ou inicial. A meiose agora formará esporos haploides, isso mesmo. E cada esporo será capaz de originar um novo indivíduo adulto também haploide. Moçada, peraí que agora eu vou tirar uma dúvida de vocês. Qual é a diferença entre um esporo e um gameta, hein? Veja, são células reprodutivas, mas o esporo ele é capaz de sozinho originar um novo organismo,
Se o esporo é N, originará um organismo também N, haploide. Agora, os gametas haploides, eles sozinhos não conseguem nada. Eles precisam da fecundação. Juntos formam um zigotinho, 2N, que formará um embrião, 2N, e claro, um adulto, 2N também. É isso aí. O Heron explicou o ciclo dos animais, o Perrenu, o ciclo de algumas algas. Por último, mas não menos importante, eu vou explicar o ciclo das plantas. Olha só, esse ciclo é a base de tudo para você compreender o lindo mundo da botânica. Bora, bora! A primeira coisa que você deve saber é que para qualquer espécie vegetal existem duas gerações diferentes. Isso mesmo, existem duas gerações, duas formas de vegetais diferentes para a mesma espécie. Vamos lá, existe um organismo haploide e um organismo diploide que se alternam, ou seja, o organismo haploide gera o diploide e o organismo diploide gera o haploide. Esse fenômeno é conhecido como alternância de gerações, ou também metagênese. Agora vamos dar os nomes. O organismo haploide é o gametófito. Gametófito é a planta que produz gametas por mitose. Já o organismo diploide é o esporófito. Esporófito é a planta que produz esporos por meiose. A meiose, nesse caso, é conhecido como espórica ou intermediária. O gametófito produz os gametas, que fecundam formando o zigotão. O zigotão cresce, forma um embrião, que se desenvolve e forma o esporófito. O esporófito produz os esporos, que quando encontram condições ideais, se desenvolvem, formando novamente o gametófito. É fácil lembrar que a meiose ocorre no esporófito e não no gametófito. Por quê? Um dos princípios básicos da meiose é o organismo ser diploide. Eu vou te passar um macetinho para você não esquecer que o esporófito é diploide e o gametófito é haploide. D-E-F-G-H. Esporófito, diploide e gametófito, haploide. E o F? Esporo faz gametófito. De nada. Acha que acabou? Não, não, não. Ainda tem mais. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma comparação entre as plantas e os animais. Nós, animais, produzimos gametas dentro de gônadas. Já as plantas produzem gametas dentro de gametângios e esporos dentro de esporângios. Nos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e ele é produzido dentro da gônada masculina, o testículo. Já as plantas, o gameta masculino é chamado de anterozoide e é produzido dentro do gametângio masculino, que é o anterídeo. Você entendeu? Assim como os rapazes produzem espermatozoide dentro dos testículos, o gametófito masculino produz anterozoide dentro dos anterídeos. É a mesma coisa, só muda o nome das estruturas. Nos animais, o gameta feminino é o óvulo e ele é produzido dentro da gônada feminina, que é o ovário. Já nas plantas, o gameta feminino é chamado de oosfera e é produzido dentro do gametângio feminino, que é o arquegônio. Você entendeu? De novo, assim como as moças produzem óvulo dentro do ovário, os gametófitos femininos produzem oosfera dentro do arquegônio. Fazendo uma comparação, o gametófito masculino é como se fosse o papai planta e o gametófito feminino é como se fosse mamãe planta. E o que vai acontecer entre os dois? Vai acontecer o encontro dos gametas, reprodução sexuada, isso mesmo. Em outras palavras, vai acontecer sexo. Não tão interessante quanto vocês imaginam, mas ainda assim é reprodução sexuada. Pronto, agora podemos montar o esquema completo. Preparado? O gametófito é a planta haploide que produz gametas dentro de gametângios por mitose, anterozoide dentro de anterídeo e oosfera dentro do arquegônio. Ocorreu a fecundação. Forma-se o zigotão, que se desenvolve e forma um embrião, que se desenvolve e forma o esporófito. O esporófito é a planta diploide que produz esporos dentro dos esporângios, por meiose. A meiose é espórica ou intermediária. Os esporos, quando encontram condições ideais, se desenvolvem, formando novamente o gametófito. E cuidado! Gameta é a célula, gametângio é o órgão e gametófito
é o organismo, é a planta, a haploide. E o esporo é a célula, e o esporângio é o órgão, e o esporófito é o organismo, é a planta diploide. E aí, vamos recapitular? Você percebeu quais são as principais diferenças dos 3 ciclos? Em primeiro lugar, quanto à ploidia. Os animais são organismos diploides, o ciclo diplobionte. A maioria das algas são haploides, o ciclo haplobionte. E nas plantas? Nas plantas você tem alternância de gerações, uma fase haploide, outra diploide. O ciclo é haplodiplobionte. Em segundo lugar, a posição da meiose. A meiose pode ser final, também chamada de gamética, típica dos animais. A meiose pode ser inicial ou zigótica, como ocorre em algumas algas. E meiose intermediária ou espórica, como ocorre nas plantas. Observe que a meiose ocorre em apenas uma etapa. Se você localiza a meiose, sabe que em todo o resto do ciclo só ocorrem mitoses. Bem tranquilo, né? Até a próxima! Eu vou terminar minha faxina por aqui. Ah, e para você, boa sorte na sua incrível jornada!